do discipulado. A gente está falando aí desde o princípio do ano. Esse ano é o ano do discipulado. Nosso pastor tem trazido aí algumas mensagens para a gente tem aprendido aí muita coisa a respeito de discipulado, e hoje não vai ser diferente. Nesse ano, vários assuntos eles têm sido falados aqui, várias nuances sobre o que é ser um discípulo de Cristo, e hoje eu gostaria de falar sobre isso aí, a alegria do discípulo. Ser discípulo de Cristo, queridos, eu não considero de maneira nenhuma uma posição de inferioridade ao mestre, mas uma posição de paternidade, de amizade, de carinho, de aproximação, de alguém que é muito mais do que um mestre, mas ele diz que é nosso amigo, ele diz que é aquele que nos ama. Ele deu a cruz lá na cruz do Calvário, ele deu a vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos hoje vida nele. E esse Deus, ele faz algo tão maravilhoso na nossa vida, que não tem como ter alegria por essa razão tão especial. E existe algo na vida de todo cristão, que nos impulsiona a viver o discipulado de maneira leve e contínua. É a alegria. Na alegria a gente passa por altos e baixos, queridos. Às vezes as pessoas pensam que a gente só está alegre quando está tudo bem. Bom, minha conta está lá com um saldinho, paguei minhas contas todinha, tem uma mixariazinha lá guardada, aplicada lá em algum tipo de aplicação, né? O meu carro, graças a Deus, não deu defeito, a minha casa está toda beleza, então, estou feliz, estou tranquilo, tá? Mas a alegria do cristão, ela vai muito mais além do que apenas ter um bem-estar emocional, financeiro, de saúde. Não, vai muito mais além do que isso. Parte dessa ciência, dessa compreensão que a gente tem da alegria de ser alguém que serve a Jesus, que anda com Jesus, que escolheu na sua vida trilhar os caminhos de Deus. Nossa visão e esperança não estão nas coisas que nós experienciamos. A gente sabe disso. Todo discípulo de Cristo, quem é discípulo de Cristo diz amém aí. Amém. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos pessoas que seguimos a Jesus, e todos nós, sem exceção, nós não vivemos pelas coisas que nós experimentamos nesse mundo. Eu sempre tenho repetido isso nas quintas-feiras. Esse mundo hoje ele é caótico. Esse mundo hoje aponta sempre para o mal, aponta sempre para as coisas ruins, aponta sempre para as coisas que são perversas, para as coisas que são caóticas. Mas entenda uma coisa, não é por esse mundo que a gente vive. A gente vive pela esperança viva de que Jesus deu a mim e a você, de que algo maior, algo melhor, algo que nem consegue penetrar no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, de que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Então a alegria do discípulo não é pelas notícias, não. Agora acabou a guerra entre Israel e Irã, então agora eu vou ficar mais tranquilo, agora eu vou ficar mais em paz. Não, essa não é a nossa alegria. A nossa tranquilidade, a nossa paz vem da certeza, da convicção de saber que Jesus, que o nosso Deus está no controle, como disse o pastor Márcio. Como disse o pastor Márcio aqui ainda há pouco, de que Ele está assentado no trono, no domínio de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ser discípulo é ser alegre, é ser feliz, é estar satisfeito, é estar completo nele. Nada nos falta. Pastor, pode ser que não falte para o senhor, para mim falta, lá na conta bancária, está faltando um carro, está faltando um eletrodoméstico, está faltando alguma coisa que eu preciso, sim, na sua vida material, mas para pensar numa coisa, na sua vida espiritual, você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, no seu discipulado do dia a dia, tudo já foi feito. Jesus, lá na cruz do Calvário, qual foi a sua última frase? Está tudo consumado, está tudo pronto, não tem mais nada a fazer. Eu e você não precisamos mais fazer nada senão obedecer, segui-lo com amor, segui-lo com carinho, segui-lo com afeto, obedecendo aquilo que Ele tem colocado para nós, e daqui a pouco a gente vai ver que privilégio é poder vivenciar isso a todos os dias da nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4, é o versículo que eu quero ler. É o versículo que a Bíblia ela nos impulsiona, ela nos empurra para viver dessa maneira, ela nos aconselha. Ela diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor.
Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, no 3, hein? 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, nesse domingo, Senhor, maravilhoso que o Senhor nos deu. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. E como sempre falamos, ó Deus, que não seja eu orando, que não seja eu falando, que não seja eu, ó Pai, apenas enviando uma mensagem, mas que principalmente seja o Teu Espírito falando ao coração de cada um. Mostra a Tua verdade, Senhor. Alegra, Senhor, aqueles que talvez estejam tristes. Que as verdades da Tua palavra, Senhor, ecoem por toda a eternidade, mas principalmente no nosso coração. Que a alegria de Te servir, Senhor, como discípulos, possa ser, ó Deus, aquilo que nos impulsiona, que a cada dia nos empurra, nos conduz a viver uma vida de alegria e felicidade contigo. Assim nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A alegria do discípulo no contexto da vida cristã refere-se à felicidade e à satisfação que um seguidor de Jesus Cristo experimenta ao seguir Jesus com os seus ensinamentos e viver de acordo com os seus princípios. A nossa alegria não é porque a gente recebe alguma coisa de Deus. E olha que nós recebemos muitas coisas de Deus, mas não está pautada, não está baseada nisso. Antes, pela alegria de podermos obedecer a Deus, servir a Deus, andar com Deus, ouvir a Deus, sermos direcionados por Deus. Imagine uma coisa, gente, eu sempre falo isso. Quem aqui já tinha que ir para algum lugar e se perdeu no meio do caminho? Não é ruim? Não é uma sensação ruim? Se for aqui no Rio de Janeiro, então a gente fica mais preocupado ainda, né? Pô, que lugar que eu estou entrando? Será que aqui pode entrar, não pode entrar? Tem que acender a luz interna, ligar o pisca-alerta, desligar, abaixar os vidros? O que eu tenho que fazer? Não sei, eu não conheço esse lugar. Andar perdido é muito ruim. Mas pense numa coisa, quando nós andamos com Jesus, Jesus é aquele que é o nosso guia. É aquele GPS que não falha. O Espírito Santo, ele vai nos direcionando, ele vai mostrando os caminhos. Muitas vezes, a gente até confunde os caminhos, mas por falta de uma sensibilidade nossa, e não por falha de Deus, porque Deus não falha. Quando nós vivemos a alegria de sermos discípulos, é saber o seguinte: Senhor, contigo, na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor tem me direcionado, eu sou mais do que vencedor. Não é uma suposição, não é algo que a gente vai pensar para daqui a alguns dias, para daqui a alguns anos, para a experiência, não. Deus já nos coloca nessa posição, então essa é a nossa alegria. A alegria de andar com Jesus não é um sentimento passageiro, não é um sentimento de felicidade. Eu sempre falo isso aqui para você. A alegria é um estado constante, é um estado que começou quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso é perpétuo, por toda a eternidade nós somos alegres. Só que existe também a felicidade. O que é felicidade, pastor Renato? Felicidade é quando a gente está numa festa. Felicidade é quando nasce o primeiro filho. Felicidade é aquele momento, é aquele sentimento que a gente tem quando alguma coisa acontece e a gente está ali inserido naquele meio. Só que daqui a pouco aquilo acaba. Não é uma coisa eterna. Essa é a diferença. Mas viver com Jesus é uma profunda convicção e fonte de força, mesmo em meio às dificuldades. É difícil a gente compreender isso. Somos humanos, temos sentimentos, temos uma alma, uma psique, e quando a gente passa por momentos difíceis, a primeira coisa que tenta nos acometer é a tristeza, é o desânimo, é a vontade de parar. Mas por que a gente não desanima? Por que às vezes a gente não para? Por que a gente continua a nossa caminhada? Por que mesmo em meio a tribulações, a perseguições, a situações que as pessoas não conseguem compreender, a gente continua os nossos passos? Porque nós andamos por fé. Porque nós temos uma alegria que queima no nosso coração.
Porque nós temos a presença do Espírito Santo que diz: ei filho, continua, caminha, prossegue, eu estou com você, eu sou o teu Redentor, eu te salvei, eu te livrei, essa tribulação momentânea não vai te derrubar, muito pelo contrário, você vai continuar, e se hoje talvez as lágrimas rolem do teu rosto, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos caminhar de fé em fé, na presença daquele que faz a diferença na vida daquele que crê. Aleluia! A alegria do discípulo é baseada no conhecimento do que Jesus fez por ele e na esperança do futuro que ele tem preparado. Existem coisas que Deus move no coração da gente, e eu creio que eu não sou mais especial do que você em nada para Jesus. Nós somos amados da mesma maneira. E Deus tem falado muito comigo ultimamente sobre a segunda vinda dele. Eu tenho parado e pensado muito sobre isso, que daqui a pouco Jesus está voltando. Os sinais a cada dia estão mais claros. As coisas que nós estamos experimentando estão cada vez mais claras. Os sinais que nós estamos vendo pelo mundo que a gente conhece estão cada vez mais claros. E eu penso no seguinte: a nossa alegria é essa alegria de saber que Jesus fez algo por mim, de que Jesus, ele mudou a minha realidade. Às vezes a gente não pode esquecer, gente, das coisas boas. Eu tenho um neto, todo mundo sabe disso, eu repito isso quase todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui. E o meu neto, ele ganha muitos presentes. Sempre que vai lá em casa é um brinquedinho. Semana passada deram uma flauta para ele. Aleluia. Uma criança de 2 anos com a flauta dentro de casa. Só que foram espertos. Deram a flauta para ele na hora que os pais vieram buscá-lo. E o garoto com aquela flauta. Uma delícia, gente, é tão bom. Olha, ter neto é uma bênção. Você vai ter neto também. Você que ainda não tem, você vai ter. Você vai ver como é que é gostoso. Ele ganha muitos brinquedos. No começo, ele pega aquele brinquedo, ele curte aquele brinquedo, ele brinca, ele leva para um lado, ele leva para o outro. Se tentar tomar dele, é a Terceira Guerra Mundial, literalmente. Entendeu? Mas o que acontece? Passa alguns dias, ele deixa aquele brinquedo num lugar, ele deixa aquele brinquedo num canto. Aquele brinquedo passa a ser apenas mais um brinquedo. É interessante que na nossa vida adulta, nós também carregamos isso. De que maneira? Quando as coisas que são especiais para nós, num primeiro momento, deixam de ser especiais. Queridos, a gente nunca pode esquecer do que Jesus fez e faz por nós todos os dias. Esse é o primeiro amor que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse. Volte ao primeiro amor. O que foi o primeiro amor? Foi aquele dia que a gente aceitou Jesus, que a nossa alegria começou a ser nutrida, começou a ser formada, aonde a gente disse: olha que bom, agora eu sou salvo, eu não estou mais destinado ao inferno, a minha vida agora é com Jesus, a minha vida agora é dele, eu entreguei minha vida para ele, ele toma conta de mim, a minha vida agora está destinada à eternidade. Antes estava destinada à morte eterna, e Jesus reverteu isso a fim de que eu agora viva a vida eterna. Então, queridos, não deixe a flautinha de lado, não deixe o brinquedo de lado, relembre-se todos os dias: eu sou salvo, eu sou filho, eu sou amado, eu sou agora alguém que pertence ao Senhor. Deus me guarda, Deus me abençoa, Deus enche a minha vida, o Espírito Santo fala comigo. A minha realidade hoje é completamente diferente. Ser discípulo não é uma religião. Já disse isso várias vezes, pastor Marcos já falou isso aqui inúmeras vezes. Ser discípulo não é religião. Qual é a sua religião? Discípulo de Jesus. Não é um conjunto de regras. Olha, eu tenho que seguir todas essas regras aqui, a fim de que eu continue sendo um discípulo de Jesus. Também não é. Não são dogmas. Não é uma ordem. Não é? Eu gosto de ler o livro de um autor, e esse autor ele pertencia a uma ordem chamada, como é que é? Irmãozinhos de Jesus. Não, não é uma ordem. Nós não somos discípulozinhos de Jesus. Não, nós somos discípulos do Pai. É uma vida com Ele em perfeita comunhão. Gente, a gente cansa de repetir. Eu mesmo sou um que estou sempre repetindo isso aqui. Nós não temos uma religião.
Quando o pessoal do IBGE bate lá na sua porta ou liga para você para fazer uma pesquisa, provavelmente vai te perguntar aí de 10 em 10 anos, qual é a sua religião? E a gente vai responder, evangélico, porque é um senso geral de que o evangelho, a igreja evangélica, ela é mais uma religião. Mas entenda uma coisa, na verdade, ser evangélico, ser uma pessoa que ama a Deus, não é uma religião. É um momento de vida, é um mover de vida. É ser discipulado por Jesus, é convivência com aquele que nós cremos. Ele não está morto, ele ressuscitou. Você pode procurar em qualquer doutrina religiosa do mundo, você vai encontrar líderes que nasceram, cresceram, formaram discípulos, estão aí sobrevivendo, vivendo, mas eles já partiram. Só que nós temos a plena convicção de que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e a presença dEle, Ele traz ao nosso coração através do Espírito Santo. Então, gente, é experiência de vida, é a cada dia viver com Jesus. O discípulo de Jesus não é apenas um aprendiz, não é um espectador, mas é um coparticipante da sua missão. Às vezes eu acho que a gente está tendo uma ideia melhor agora que apareceu o The Chosen, né? Acho que ali dá para a gente ter, embora muita coisa ali seja adaptada de maneira que fique mais inteligível para a gente, mas dá para a gente ter uma ideia de que os apóstolos, eles estavam ali ao lado de Jesus, eles estavam vivendo com Jesus, mas eles não estavam simplesmente, Jesus foi todo mundo atrás, Jesus foi para o outro lado, foi também todo mundo atrás. Não, Jesus de vez em quando pegava eles de surpresa. Ei, você e você, vai lá e faz isso. Coparticipantes, membros do corpo de Cristo, eu e você, como membros da Igreja Santa do Senhor, da noiva de Cristo, como aqueles que somos membros individuais do corpo de Cristo, temos uma função. Todos nós temos uma função e Jesus conta comigo e com você. Nós não somos apenas meros espectadores, não estamos assentados olhando a obra de Deus acontecendo, não, nós somos a obra de Deus. Nós somos discípulos, nessa posição de discípulos, nós somos a obra, nós somos aqueles que estão dando continuidade a algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Olha que privilégio, gente. Jesus podia ter mandado anjos, nosso Deus poderia ter mandado milhares e milhares de anjos, poderia ter levantado uma outra pessoa, mas não, Ele escolheu a mim e a você, para continuar dando continuidade àquilo que Ele começou, a igreja do Senhor, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja que é importante, a igreja que é relevante nesse mundo, a igreja que é vencedora nesse mundo. É essa igreja que Jesus está formando e forjando a cada dia. A maior fonte de alegria para o discípulo é a certeza. Sabe, queridos, não é uma suposição, não é uma história da carochinha, não foi uma historinha que contaram para as crianças dormir, é uma realidade. E essa realidade a gente enfrenta ela a cada dia. Nós temos a certeza de ser amados por Jesus. Nessa manhã eu declaro em nome de Jesus, se há alguém aqui no nosso meio, alguém aí que está nos acompanhando pela internet, que não se sente amado por Jesus, entenda uma coisa, você não precisa se sentir amado por Jesus. Você precisa crer que você é amado de Jesus. Eu creio, eu sou amado de Jesus. Tudo bem que eu sou um santo. Minha esposa, se você for perguntar para ela quais são os erros do Renato, ela vai dizer, não, o Renato é um santo. O cara ele não erra em nada. É um marido exemplar, um pai fenomenal, entendeu? Um profissional de primeira. Jesus já está segurando uma pedra, gente. Toma essa pedra da mão dela, por favor. Gente, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, dos nossos vacilos, nós somos amados de Jesus. Ninguém pode tirar isso de você, porque isso começa nele, não começa em nós.
É Ele que resolveu amar, foi Ele que escolheu amar. Adão e Eva vacilaram, Adão e Eva pecaram. Jesus podia ter feito o quê? Acabou, corte rápido, Tramontina. Vamos começar tudo de novo, pega mais barro lá, vamos embora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança novamente. Não seria mais fácil, gente? Seria. Mas a natureza do nosso Deus é amor. Deus ama, e Ele amou a Adão, Ele amou a Eva, mesmo quando eles erraram. E olha que eles tinham contato direto com o Pai todos os dias, olha que eles não conheciam o pecado ainda, e Deus continuou amando. Gente, imagine nós, que nascemos em pecado, que nascemos falhos, que nascemos num mundo completamente controverso, mas que hoje, a cada dia, na dependência do Espírito de Deus, vamos em direção a Deus, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida separada, vivendo uma vida que ama ao Senhor, que glorifica o nome dEle, que exalta a Ele todos os dias, porque Ele é bom em todo o tempo. Essa é a igreja do Senhor, essa é a alegria do discípulo. A alegria do discípulo consiste em ser escolhido em Deus, em Jesus, tornando-se filho por adoção nele. Imagina só, Deus, quando Ele olha para você, queridos, Ele não está vendo você. Ô pastor, é forte isso, hein? Poxa, quer dizer que então Deus não me vê? Ele vê o sangue de Jesus que está sobre a sua vida, o sangue que te purificou, o sangue que mudou a tua realidade, o sangue que mudou a tua vida, o sangue que te cobre da cabeça aos pés. Então Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha mais a gente como pessoas que estão pecando, não, Ele olha para pessoas que são santas, e é por isso que a Bíblia vai nos chamar de santos, porque nós somos santificados pela presença do Espírito Santo em nós, uma obra que continua sendo feita. Então alegre-se nessa verdade, de pertencer a Jesus, de saber que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós, um Pai que não se esquece, um Pai que não é relapso, muito pelo contrário, cada detalhe da nossa vida está nas mãos de Deus. E quando eu digo cada detalhe, queridos, é cada detalhe. Deus está atento a tudo o que diz respeito à nossa vida. Deus está atento aos detalhes mínimos da nossa vida. Você que gosta de repente comprar lá um creme de barbear, as mulheres que têm um creme para a pele, um pene para o cabelo, eu não estou criticando não, tá gente? Por favor, hein? Não estou, por favor. Que compram um creme para a pele, um creme para o cabelo, um creme para o pé, um creme para o dedo, um creme para a unha, um creme para o joelho, um creme para... Deus está tomando a atenção em cada um desses, porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. Beleza? Se a gente não bebe, se a gente não fuma, bebe bebida alcoólica, né? Assim eu espero. Mas se a gente não fuma, assim também eu espero. Mas se a gente não bebe, por quê? Porque nós estamos zelando pelo templo do Espírito Santo que somos nós. Se a gente não come muito açúcar, glória a Deus, eu estou começando a deixar, graças a Deus. Se a gente cuida do templo do Espírito Santo, entenda isso, Deus está participando de tudo isso. Ele se alegra com você. Ele se alegra por você o amar de tal maneira que cuida de si, para que o nome dele seja glorificado. Não é só porque a gente vai ficar fitness, né? Eu estou encolhendo a barriga, tá gente? Por isso que eu estou de lado, entendeu? Não é só porque a gente vai ficar fitness, mas é porque a gente ama a Deus e a gente quer viver para Ele da melhor maneira possível. A alegria do discípulo é caracterizada por alguns elementos que são muito importantes. Eu vou listar pelo menos 6 deles aqui para vocês. A primeira delas é a alegria do encontro com Cristo. Gente, para pensar. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu converso isso com vocês, não é? Os algoritmos da internet, eles fazem chegar para você aquilo que ele entendeu que você gosta. E eu gosto muito de estudar, de conhecer, principalmente sobre coisas do espaço, não com tanta profundidade, é bem superficial. Mas a cada momento eu vejo que os equipamentos que os homens têm lançado até os céus, eles têm descoberto coisas maravilhosas, coisas grandes, tremendas, coisas que eles nem sequer imaginavam e que a tecnologia hoje está proporcionando de que os homens conheçam tudo isso. Agora para pensar, o mesmo Deus que criou tudo isso é o Deus que você adora.
é o Deus que você ora, é o Deus que te salvou, é o Deus que você tem a esperança viva de estar com Ele por toda a eternidade. A eternidade é essa que já começou e que vai ser contínua até o dia da volta de Cristo. E se a gente tiver que partir antes da volta de Cristo, já somos eternos nele. Então entenda isso, queridos. A alegria surge de um relacionamento pessoal com Jesus, com a experiência do amor, da compreensão da sua mensagem. Compreender que Deus nos ama, compreender que somos amados em todo o tempo, compreender que a mensagem dele continua ecoando no nosso coração até hoje. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Você não veio aqui porque não, hoje é domingo, deixa eu ver na minha agenda o que eu tenho para fazer, 10 horas culto. Não! Você veio aqui porque eu tenho certeza, o seu coração bateu forte e você falou, amanhã de manhã eu estou na igreja. Daqui a pouco eu vou para a igreja, daqui a pouco eu vou lá adorar o meu Deus, daqui a pouco eu vou lá glorificar o nome daquele que me salvou. Por quê? Porque você ama ao Senhor, você sabe que você foi escolhido nele. Essa é a alegria de todo cristão. O discípulo de Jesus é próximo dele, ele ouve a sua voz e sabe que é amado. Ouvir a voz de Deus, não tem coisa melhor. Ouvir que nós somos amados. Você já teve essa experiência? Quando você, de repente agora duvidou, né? Não, pastor, eu nunca ouvi. Eu sempre leio sobre isso, ouço nas pregações que eu sou amado, mas de Deus mesmo eu nunca ouvi. Eu vou compartilhar uma coisa com você. Deita na sua cama de noite, tem aquele seu momento a sós com Deus. Fale bem baixinho com Ele, devagarinho, sem pressa. Não, estou cheio de sono, pastor. Se eu começar a falar, não, fala com Ele. Fala assim, Pai, eu quero ouvir a tua voz, dizendo que eu sou amado. E Deus vai falar com você. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em verbalizar para você no seu coração, eu te amo, filho. Você é amado. Talvez você não tenha conhecido o amor nesse mundo que você nasceu e viveu até hoje. Mas eu, o Senhor, faço questão de dizer para você, você é amado, você é amada, você é especial, você é precioso para mim, porque você é o meu corpo, porque você é a minha igreja, porque você é aquele cujo qual o sangue precioso foi derramado, e você vai sentir no teu coração. Talvez você não ouça uma voz audível, talvez ninguém vá falar, e se falar, glória a Deus, mas se você não ouvir uma voz audível, você vai sentir aquela paz no coração, que vai garantir a você, você é meu amado, é meu filho, você é aquele cujo qual o sangue foi derramado, você é aquele que eu amo com amor imensurável, com amor que talvez vocês nem compreendam, vocês são amados do Senhor. Segundo ponto, nossa alegria consiste no seguimento dos seus ensinamentos. E gente, aqui entra uma coisa que para a nossa sociedade é muito estranha, não é? Seguir mandamentos. E infelizmente eu já tenho dito isso, que para nós obedecer é uma coisa difícil. Não é só para o meu neto. Para todos nós obedecer é uma coisa difícil. A gente quer fazer alguma coisa e às vezes aquilo contraria a nossa própria vontade e a gente quer fazer de forma diferente. Mas entenda uma coisa, existe uma alegria, perdão, existe uma alegria no obedecer. No saber que Deus criou princípios e que a cada momento que eu cumpro um princípio de Deus, eu estou atraindo a bênção de Deus, porque a obediência é receber bênção. Fazer aquilo que Deus quer, fazer aquilo que Deus orienta, não é somente para agradar a Deus, mas é para o nosso próprio benefício. Quando a gente diz para o nosso filho, olha filho, não coloca a mão na tomada, olha filho, não bebe muito refrigerante, olha filho, não faça isso, não faça aquilo, é para quê? Para poder tolir o filho? Para poder atrapalhar o filho? Não, não é, de maneira nenhuma, é para protegê-lo. Então tudo aquilo que Deus nos deu como mandamento para fazer, é para nos proteger, para nos guardar. E a gente vê que quando há desequilíbrio nessa área, quem sofre somos nós mesmos. Seguir os mandamentos de Cristo nunca é um peso, antes é simplesmente viver de acordo com os seus ensinamentos, com o amor ao próximo e a busca pela justiça que leva a essa alegria. Como é bom poder amar.
não somente ser amado. Nós sempre dizemos isso, nós não somos caixas d'água, nós somos o quê? Dutos, canos. O amor de Deus, ele vem até nós, ele enche a nossa vida, mas ele flui em nós e através de nós. Para quê? Para que o nosso próximo também seja abençoado com esse amor. Para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não conhecem a Jesus, possam conhecê-lo, possam ser abençoadas por ele, possam ver Cristo em nós, Cristo em você, aonde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, no trânsito, no ônibus, aonde você esteja, você é a imagem de Cristo para aquelas pessoas. Veja que grande bênção é poder seguir a Jesus, andar com Ele. Terceiro ponto, a alegria do fruto do Espírito Santo. Queridos, nós não estamos sozinhos. Temos a presença do Espírito em nós. Gente, eu tenho dito isso para vocês, não pense que isso é como a flauta, que daqui a pouco a gente enjoa e joga de lado. Lembre-se todos os dias, o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho a presença santa dentro de mim. Aonde eu vou, aonde eu estou, aonde alcançarem a planta dos meus pés, aonde eu puder olhar, aonde eu puder estar, aonde eu tocar, é santo, porque santo é aquele que está dentro de mim. E Deus nos dá a possibilidade de produzir os elementos do fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo está em nós, nós estamos ligados na videira. João capítulo 15. E quando nós estamos ligados na videira, nós somos então autorizados, nós somos então... Faltou a palavra aqui agora. Nós somos então preparados, prontos para poder dar frutos. A alegria é um dos elementos do fruto do Espírito. É apenas um deles, mas existem ainda outros. Deus é tão bom que Ele entrega com abundância, Ele dá com abundância. Juntamente com o amor, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Elementos necessários para que nós façamos a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. O que a gente mais vê hoje são pessoas impacientes. O que mais nós estamos vendo hoje é o amor se esfriando de muitos. O que mais nós temos visto hoje é a bondade sendo trocada por maldade. O que nós mais estamos vendo hoje é todos os elementos do fruto do Espírito sendo operados de forma contrária por aqueles que não conhecem a Deus. Mas para mim e para você que conhecemos a Deus, isso é alegria, porque esse fruto não é meu. Olha, o fruto do Renato, os elementos do fruto do Renato, não existe. O fruto é do Espírito Santo. E Ele em mim, em você e em nós, igreja, nos capacita a produzirmos os elementos do fruto do Espírito, para que o mundo seja diferente. Essa é a alegria do discípulo de Cristo. É natural que essa alegria faça parte da caminhada cristã. Não é algo que a gente ainda vai conquistar, não é algo que a gente está pensando se um dia, não, isso já faz parte da nossa vida hoje. Hoje eu já posso manifestar os elementos do fruto do Espírito: o amor, a bondade, a benignidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso já podemos hoje. Só precisamos nos render e dizer: Senhor, age em mim, atua em mim. Eu preciso da tua presença, Pai. Sem ti eu não consigo, mas contigo eu saltarei muralhas, contigo eu vencerei exércitos. O Senhor está ao meu lado. Aleluia! O Espírito Santo habita no nosso coração, no coração de todos os discípulos, todos. E Ele atua como consolador, Ele atua como guia, Ele atua como capacitador. Conte com Ele para tudo. Conte com o Espírito Santo para tudo aquilo que você necessitar na sua vida. Toda e qualquer sabedoria, Ele está pronto a te orientar, a te abençoar. Nisso consiste a nossa alegria. Quarto ponto, a alegria da missão e do serviço. Isso aqui então meu coração vibra, meu coração começa a bater mais forte, a minha emoção aumenta. A alegria do discípulo se manifesta na disposição para servir, na partilha do amor de Cristo com os outros e na busca por construir um mundo mais justo. Gente,
Às vezes a gente pensa, e eu já pensei dessa maneira, que nós precisaríamos fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Se assim for, ótimo. Mas entenda uma coisa, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, como discípulo de Cristo, você está fazendo a obra de Deus. Existe uma pessoa que, às vezes a gente troca de número de telefone, né? Compra um chip, chega um número novo, e de repente a pessoa começou a mandar mensagem para aquele número, achando que estava falando com a amiga dela. É uma senhorinha de idade. E estava ali mandando direto para ela. E um dia eu fiquei meio, pela foto de perfil, vi que era uma senhorinha, né? Falei, tadinha, não vou deixar ela no vácuo não, vou responder. Falei, olá, tudo bom? Meu nome é Renato, papapá. Eu adquiri um chip da operadora X e esse número veio para mim, não é mais o número da sua amiga. No entanto, eu quero me colocar à disposição, olha as oportunidades que Deus nos dá, para ser seu amigo, se a senhora quiser conversar. E isso já deve ter o quê? Uns 3 ou 4 anos, talvez até mais. Não, tem mais de 4 anos, com certeza. E a gente começou a conversar. Ela, oi, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida e tal. Essa é sua família? É, minha família. Na época a foto de perfil era a galera toda. Agora sou só eu, porque o mais bonito, né? O que prevaleceu. E aí eu comecei a conversar com ela. Gente, até hoje, é claro que a gente mantém o respeito, é claro que a gente mantém, não é? Até onde a pessoa permite que a gente vá. Mas hoje, por exemplo, ela está internada no hospital. E ela está conversando comigo direto. E por ser uma pessoa idosa, cujo marido faleceu na Covid, cujos filhos já moram em outros estados do Brasil, quantos netos moram em outros lugares, ela tem poucas pessoas para se relacionar. E aí Deus levanta não o Renato, mas levanta a presença dele na vida do Renato. Para quê? Para estar conversando com ela todos os dias. Antes do encontro começar, eu estava ali, olha, Deus abençoe o seu domingo, em breve a senhora vai sair desse hospital, vai voltar para sua casa, a gente está orando pela vida da senhora. Queridos, essa é a missão da igreja, não é a missão do Renato. Eu só sou mais um no meio da multidão, por assim dizer, para estar levando o evangelho. E ela fala sempre a mesma coisa: obrigado, meu querido amigo, pelo amor e pelas atenções que são dispensadas a mim. Me emociona isso. Porque você sabe, você está levando o amor de Cristo às outras pessoas. Essa é a missão da igreja. Eu não sei qual é a religião dela, eu não sei se ela frequenta uma igreja, eu não sei qual é a crença dela. Não, a crença dela eu sei, mas eu não sei até que ponto vai. Mas uma coisa eu sei, Deus está me usando como canal de bênção na vida dela. E não é porque eu sou melhor do que você, eu comecei essa mensagem dizendo isso. Ele também te ama da mesma maneira e também quer te usar. Deixe-se ser usado na missão de Jesus Cristo, de levar o amor dele, o cuidado dele às pessoas que estão solitárias e tristes nesse mundo. A alegria do discípulo se manifesta na disposição para servir, na partilha do amor de Cristo com os outros e na busca por construir um mundo mais justo. Saber que Jesus conta conosco para levar a mensagem de salvação a todos já enche o nosso coração de alegria. Pensa sempre nisso, queridos. Deus poderia fazer tudo sozinho, ou não? Não, isso aqui não dá para mim fazer não, isso aqui eu tenho que ter um conhecimento técnico, Deus falando, hein? Tem que ter um conhecimento técnico, isso aqui eu preciso de um técnico para poder resolver isso. Você acha realmente, Ele que é o dono de toda a sabedoria, de toda a eternidade de conhecimento, de todas as coisas que foram fundadas por Ele, para Ele, por meio dEle, de tudo aquilo que faz parte da grandiosidade de Deus? Não, Ele não precisa. Para falar a verdade, até falando um pouco seco, Ele não precisa de nós para nada. Mas não é esse o caminho de Deus. Não é essa a escola de Deus. A escola de Deus é: eu amo. E pela minha natureza ser amor, eu escolho os meus filhos. Eu escolho a igreja do Senhor. Para que vades e deis fruto. Para que vocês possam ir em meu nome. E curem, e batizem, e salvem, e libertem, e transformem. Porque essa é a obra que eu chamei vocês, igreja minha, para fazer. Então essa é a nossa alegria. A alegria do discípulo consiste nisso: encontrar um propósito maior na vida, que é servir a Cristo, é servir ao reino de Deus. Isso traz um sentido profundo e gratificante. Tem muita gente hoje vivendo sem propósito de vida. Tem muita gente hoje com crise existencial, sabendo assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? No que consiste a vida? Crescer,
Como é que é? Nascer, crescer, casar, reproduzir e morrer. Será que é só isso? Não, é muito mais. É servir, é ser canal de bênção, é ser alguém que faz a diferença na vida de alguém, é ser alguém que reflete a imagem de Cristo na vida das pessoas que estão aqui ao nosso próximo. Por isso essa é a nossa alegria. O discípulo encontra alegria em viver para algo que transcende a si mesmo, é maior do que nós. Muitos e muitos discípulos, desde a época de Jesus Cristo, vieram a esse mundo, já partiram para a eternidade, mas foram relevantes. Por isso nós estamos aqui hoje. E nós estamos contribuindo para a propagação do Evangelho e para o bem do nosso próximo. Que a gente possa ter essa consciência e que isso possa gerar a cada dia alegria, alegria, alegria e cada vez mais alegria em sermos considerados discípulos do Senhor. Quinto ponto, a alegria da esperança e fé. A alegria cristã é baseada na esperança da vida eterna, na certeza do amor inabalável de Deus, mesmo diante dos desafios. Muitas pessoas às vezes pensam assim: apareceu um problema, apareceu uma luta, apareceu uma dificuldade, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim, Deus não está nem aí para o que está acontecendo para a minha vida. Voz do inferno. Nós temos uma esperança viva, que diz todos os dias: e eis que estarei convosco de vez em quando. E eis que estarei convosco nos domingos, quando vocês estiverem na minha igreja. E eis que estarei convosco nos feriados, domingos e sábados. Não. E eis que estarei convosco todos os dias, hoje, amanhã, depois de amanhã e por toda a eternidade. Ele está conosco, não nos abandona, não nos deixa. Essa é a nossa alegria, na esperança dessa vida que é eterna, que já começou, que já iniciou, que Deus tem planejado para mim e para você. Já está tudo preparado, esperando apenas a plenitude do tempo da volta de Jesus, a fim de que nós voltemos a Ele, voltemos a andar com Ele, a morar com Ele, a vê-lo face a face. Viver pela graça, sabendo que o futuro é garantido por Ele. Errou? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai embora. Errou? Confia no perdão, confia na graça, ore ao Senhor e continue a tua jornada. Não volte atrás. Deus continua te amando, Deus continua a cada dia insistindo em você. Ele não desiste de você, Ele não se esquece de você. Vou acabar cantando, né? Sexto, queridos, a alegria de ser a família de Deus. Igreja de Nova Vida, família da fé. Não apenas a família terrena, mas a família do Pai, a família de Jesus, a família do Senhor. A primeira instituição que Deus criou foi o quê? A família. Porque Deus, Ele vê todas as coisas como uma grande família. Eu e você somos família de Deus, povo dEle. E essa é a nossa alegria. A comunhão, a união com os irmãos na fé proporciona um encorajamento e apoio mútuo e a partilha de experiências. Sexta-feira foi um dia assim. Todo mundo compartilhando, risadas, sorrisos, brincadeiras. Foi tão bom, gente. E eu tenho certeza que muitos outros ainda virão. Encontro de casais, tantas coisas que acontecem. Até aqui no próprio encontro. Daqui a pouco a gente vai sair, alguns têm tempo ali de bater um papinho, de conversar um pouquinho. E a gente troca experiências. Celebrar juntos, orar uns pelos outros, servir em comunidade, fortalece a alegria e o senso de pertencimento. Eu e você pertencemos à família de Deus. Essa é a nossa alegria. A alegria do discípulo passa pelo poder, pela alegria de pertencer a uma família gigantesca. Sétimo, a alegria das respostas às orações e a provisão divina. A gente começou falando aqui sobre o anúncio dos testemunhos. Não deixe de testemunhar, não feche seus lábios, não tenha vergonha, compartilhe.
ver as orações sendo respondidas e experimentar a provisão de Deus em diversas áreas da vida, reafirma a fé do discípulo e gera gratidão e alegria em todo o corpo. Testemunhar o cuidado divino em sua jornada é um lembrete constante da fidelidade de Deus. Cada vez que a gente compartilha, uma porta foi aberta, meu filho foi curado, eu tinha um problema e esse problema foi resolvido, tinha uma causa na justiça e ela saiu, uma pessoa que estava afastada voltou para os caminhos do Senhor, e isso fortalece a nossa fé, isso alegra o nosso coração, isso nos enche de alegria, e sabemos que essa comunhão, que esse compartilhar faz a diferença na vida da igreja. Eu tenho certeza, eu e você vamos ouvir aqui muito das orações que nós estamos fazendo hoje. Talvez a gente não veja a manifestação delas agora, porque para Deus tudo tem um tempo, mas no tempo de Deus nós vamos ouvir coisas boas, grandes, tremendas, maravilhosas do que Deus tem feito e do que Ele vai fazer na vida da sua igreja. Aleluia! E concluindo, meus queridos, eu quero trazer um resumo para tudo isso. A alegria do discípulo é uma alegria profunda, enraizada na fé e no amor a Cristo, que se manifesta no seguimento de seus ensinamentos, no serviço aos outros e na esperança da vida eterna. Esse é o resumo, se nós pudéssemos resumir tudo o que foi falado nessa manhã. Amamos a Deus, somos amados por Ele, temos a certeza da vida eterna, obedecemos os seus ensinamentos e vivemos uma vida ligada completamente a Ele. Que possamos nos alegrar todos os dias na realidade de termos sido encontrados por Jesus. Que em nossa jornada de discípulos nunca nos falte a alegria de caminharmos com Jesus e de caminharmos com os nossos irmãos. Diferenças vão haver? Sim, vão haver, não somos perfeitos, mas temos a presença do Espírito Santo que equilibra tudo na nossa vida. Que Ele abençoe você, que você possa ter essa alegria do discipulado a cada dia na sua vida, que a cada dia você possa lembrar-se de que você é discípulo de Cristo, escolhido por Ele, não foi apenas chamado, mas foi escolhido a dedo, e Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta conosco, para que a obra dEle continue sendo realizada. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé? Aleluia. Pai Santo, eu te sou eternamente grato, Pai, porque o que foi falado aqui nessa manhã, Senhor, reflete tudo aquilo que nós realmente cremos, Pai. Viver contigo, Senhor, é viver uma vida diferente, é viver uma vida de bênção, é viver uma vida, ó Deus, onde tantas coisas são realizadas por intermédio do Teu amor. O conhecimento da Tua graça, do Teu cuidado, nos fortalece, Senhor, e nos eleva a vivermos, ó Deus, novos patamares de vida contigo. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, Pai. Que nós, como corpo de Cristo, possamos, ó Deus, ajudar uns aos outros. Que possamos servir uns aos outros, de maneira que o Teu nome continue a ser glorificado. Que a alegria, Senhor, de ser um discípulo Teu, que a alegria do discipulado, Senhor, nunca nos falte, mas que pelo contrário, seja multiplicada, de maneira, Pai, que possamos estar abençoando a muitos, em todos os lugares, aonde quer que essa mensagem chegue, aonde as mãos dos meus irmãos tocarem, aonde os seus pés pisarem, que seja um local de bênção. Assim te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, que toda a igreja possa dizer amém. Um ótimo domingo em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.